vejo a falta que faz a minha mãe, e depois recentemente perdi meu cunhado, também a falta que faz, né? Eu estava acostumado a chegar lá, encontrar com ele e tudo. Então, a gente às vezes perde muito tempo. Eu hoje, uma das coisas que eu mais me recordo é das vezes que eu me desentendi com a minha mãe. E por incrível que pareça, eu com a minha mãe, às vezes todas que eu me desentendi com a minha mãe, nunca foi eu e ela, sempre foi outras pessoas. Eu não aceitava algumas coisas que faziam, não que eu seja santo, tá, gente? Não é isso. Não estou querendo dizer que eu era o certo. Eu tinha um posicionamento diferente do restante da minha família, e aí eu acabava entrando em choque com a minha mãe. Mas isso são ideias e pensamentos, existem milhares de ideias e pensamentos, e nós temos que respeitar todas as ideias e todos os pensamentos. E naquele momento, eu me desentendi tanto que eu achei melhor me afastar da minha família. Mas hoje a gente está em paz. Tem um outro que está por fora, mas enfim. Então, depois que desencarna, a gente sente realmente o que a gente perdeu. Porque muitas pessoas, às vezes, né, ganham, né, com o desencarne dos seus pais, coisas materiais, mas não estão ganhando nada. Essas pessoas não estão ganhando nada, eu tenho certeza. Minha mãe não deixou nada para mim material, mas o que ela deixou para mim, em termos de aprendizado, até mesmo na questão espiritual, que eu acho que é o mais forte que ela deixou para mim, isso não tem dinheiro no mundo que eu pudesse ir para fazer qualquer faculdade, qualquer curso, qualquer que me desse isso, que eu conquistei com a minha mãe. E muitas coisas que eu aprendi a cozinhar, a minha mãe era cozinheira, olhando a minha mãe cozinhar. Então, a gente aprende muita coisa e na verdade, eu ia falar uma coisa aqui, mas isso eu não vou falar, se a gente não pular, vou falar de outra coisa. Então, na verdade, aquele sentimento que a gente revive, né, quando você lembra dos seus pais, aquele sentimento que você, esse sentimento daí é o melhor sentimento que pode haver com uma pessoa. Não tem outro sentimento, não tem a festa, o lugar que você foi, mas aquele sentimento que você revive no momento que você esteve com os seus pais, esse é o melhor de todos, porque verdadeiramente os pais eles amam incondicionalmente, e esse amor incondicional a gente infelizmente não vai encontrar por aí, por mais que você encontre a sua alma gema, né? Mas o amor incondicional você não vai conseguir, porque na verdade não faz parte. Por isso que está lá nos mandamentos, por isso que está e ele é uma parte do Evangelho que ele determina, né? Em geral, todo o Evangelho ele tem aquela, né? O espírita tem aquele negócio, não vou fazer hoje não, amanhã eu faço, eu vou, mas aqui não tem como. Ele determina que você deve fazer isso. Então, se Kardec se preocupou de buscar, de trazer isso daí, é porque há uma importância muito grande. E rapidamente vou contar uma história aqui. Eu me lembro de uma senhora que era da igreja velha, da igreja batista, Dona Palmira. A Dona Palmira, ela era tão, assim, tão 10, que até o pastor tinha medo dela. E nessa época não tinha mulheres ainda, hoje em dia já tem, né? Como pastor, pastora, sei lá, não existe pastor, mas hoje em dia tem. Naquela época não tinha, mas a Dona Palmira tinha mais moral que o pastor. E ela já tinha tirado 2 pastores lá da igreja, o pastor que vinha para lá ficava devagar, porque a Dona Palmira tem filho. E a Dona Palmira tinha um filho que andava com a gente, Valner. Então, tudo ele tinha que seguir à risca, tudo o que mandava a religião. E nessa época, quem era batista, quem era evangélico, não comia doce de Cosme e Damião. Não podia comer de forma alguma. E a gente ali, a maioria era umbandista e tal, católico, comia doce à vontade. A gente saía de manhã, muito mal tomava um café, passava o dia na rua, pegando doce. E Valner, coitado, não ia. E aí depois que a gente pegava aquele montão de doce, a gente ia pro prédio, sentava no corredor e ficava ali
depois coisa repetida, quer trocar por isso, quer trocar por outro, ficava ali aquele apurado ali, ficava. Aí nessa época tinha uma bala chamada soft. A bala soft é uma bala tão perigosa, tão violenta, que ela, quando você se engasgava com ela não voltava. Ou ela ficava presa na garganta, ou ela descia, parecia que tinha engolido um tijolo. Ninguém botava uma bala soft para dar. Não sabia de tudo, eu sabia que aquilo. Inclusive o pessoal dizia que a bala soft, se ficasse na garganta, a pessoa ficava muda. E tinha um mudinho lá que o pessoal dizia que tinha sido a bala soft. Aí o Valner estava ali, a gente dividindo o doce, não sei o que e tal, aí teve um lá que ficou com pena do Valner, deu justamente uma bala soft ao Valner. Quando ele botou a bala soft na boca, ele não chegou nem a chupar a bala. A dona Palmeira, porque a dona Palmeira ela sai de dentro de qualquer lugar, de nada ela surgia. Ele estava botando a bala soft na boca, surgiu a dona Palmeira. Valner engasgou com a bala. E ela não queria de jeito nenhum que aquele doce fosse para a barriga dele. E ele era um pouco estranho. Dona Palmeira sacudiu tanto, mas sacudiu tanto o Valner, que o olho quase saiu do lugar. Cara, ele conseguiu voltar a bala. Nunca ninguém tinha conseguido isso. Voltar a bala soft, ele conseguiu. Mas quando voltou a bala soft, que estava na garganta de Valner, voltou a bala e voltou os almoços, as jantas, tudo pretérito. Foi em cima do doce da gente. Foi depois de um dia todinho catando o doce, o Valner vomitou em cima do doce da gente. E aí eu vou dar um pouco para vocês com honestidade. Naquele dia ali, a gente viu que Dona Palmeira não era fácil. Porque Dona Palmeira era, meu Deus, com certeza. Mas era uma época boa porque ela levava a gente para. Ela tentou. Eu ainda saí um tempo do centro, e minha família até achava engraçado, porque minha família todinha era do centro, e eu fiquei frequentando um tempo a Batista. Foi uma época maravilhosa da minha vida. Eu aprendi muita coisa com eles, e ela era espécie de uma monitora, quando tinha um retiro, quando tinha as coisas, ela que organizava, tomava conta. Deus a tenha. Oi? Era, Dona Palmeira era. Bom, meus irmãos, era isso que tinha para hoje. Tinha umas partes aqui, mas é muito triste. O tempo não está bom para a gente ficar falando de tristeza, não. Deus abençoe, obrigado.